Ave Mater Domini, Virgo Maria, Regina Rosarii Fatimae. Ave Mater Domini, Virgo Maria, Regina Rosarii Fatimae. Ave Arca revestida de beleza, a beleza que venceu a serpente. Ave Mater Domini, Virgo Maria, Regina Rosarii Fatimae. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São João. Naquele tempo, disse Jesus: em verdade vos digo, aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas entra por outro lado, é ladrão e salteador. Mas aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta, e as ovelhas conhecem a sua voz. Ele chama cada uma delas pelo seu nome e leva-as para fora. Depois de ter feito sair todas as que lhe pertencem, caminha à sua frente, e as ovelhas seguem-no, porque conhecem a sua voz. Se for um estranho, não o seguem, mas fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus apresentou-lhes esta comparação, mas eles não compreenderam o que queria dizer. Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Aqueles que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. É como a ovelha que entra e sai do aprisco e encontra pastagem. O ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que as minhas ovelhas tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Caríssimos irmãos, Jesus anuncia-nos que Ele é o bom pastor, Ele é quem conduz o seu rebanho à vida eterna, à salvação. Porque conhece cada um de nós pelo nome, ou seja, conhece-nos muito bem no mais íntimo do nosso ser. E nós conhecemos-lo, ou devemos conhecê-lo pela nossa formação, pela nossa relação com Ele, na oração, nos sacramentos, pela experiência que vamos fazer da vida cristã, pela história da própria Igreja, da comunidade cristã, vamos conhecendo Jesus. E vamos percebendo qual é o caminho que Ele nos indica. E vamos deixando-nos guiar por aqueles pastores que Ele coloca para guiarem o povo para a casa do Pai. Os pastores que é o Papa em primeiro lugar, como sucessor de Pedro, que são os bispos como sucessores dos apóstolos, que são os presbíteros como aqueles que desde o início os apóstolos chamaram para continuar e os ajudar na sua missão de conduzir o povo de Deus. Agora podemos perguntar-nos, mas então no meio de tanta coisa que escutamos, como é que sabemos que este é o caminho certo?
Como é que sabemos que este é o caminho que conduz à verdadeira felicidade? Claro que aqui está o busilis da questão. Como é que sabemos que Jesus é que é o Messias Salvador? Os judeus condenaram-no por blasfémia, porque ele se apresentava como um Messias e era um homem. Mas então quem é que tem razão? São os judeus que condenaram Jesus Cristo? Ou são aqueles que acreditam que de facto Jesus é o Messias? Vemos, a primeira leitura é muito interessante, porque mostra-nos que de facto esta própria questão do judaísmo, do cristianismo, mesmo para a Igreja nos primeiros tempos, foi um problema complicado. É preciso circuncidarmos-nos e depois então acreditarmos em Cristo e batizar-nos, ou seja, ser uma espécie de espiritualidade judaica para viver o cristianismo, uma forma de viver o judaísmo mais exigente, mais próprio, mas não deixando de ser o judaísmo. Acusaram Pedro de estar a pecar porque foi à casa de um pagão, por ter batizado um pagão, uma família pagã. Não era assim que se fazia. E Pedro diz, apesar de Jesus ter dito, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e aquilo que atares na terra será atado no céu, e aquilo que desatares na terra será desatado no céu. Os pecados que perdoares ficarão perdoados, os pecados que retiverdes ficarão retidos. É a própria autoridade de Jesus Cristo que deu a Pedro esta autoridade. Mas Pedro não se valeu apenas nisso, mas disse, eu tive uma visão. Deus fez descer do céu um lençol cheio de animais que para os judeus eram impuros. E Deus disse, toma, come, alimenta-te, mata e come. Portanto, e Deus disse a Pedro claramente, não digas que é impuro aquilo que Deus purificou. E portanto, se Deus quer que todos os seus filhos alcancem a salvação pelo batismo, pela conversão, pela adesão a Jesus Cristo, por serem discípulos de Jesus Cristo. Ide por todo o mundo, foi a última recomendação de Jesus. Anunciai a boa nova a todas as criaturas, batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Jesus Cristo não disse, vá, circundem-se e depois batizem-se. Jesus Cristo não disse, façam judeus para depois serem cristãos. Não. O batismo é o ponto de partida da adesão a Jesus Cristo. E todos, sem exceção, são chamados a fazer parte deste povo, a serem batizados. Todos, sem exceção. Judeu, grego, escravo, homem livre, todos. E esta foi a decisão importante logo no primeiro concílio de Jerusalém. Conseguir perceber na oração, na reflexão, na escuta da palavra, na inspiração do Espírito Santo, o que é preciso fazer. E é isto que Pedro diz. Lembrei-me então das palavras que o Senhor dizia, João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Se Deus lhes concedeu o mesmo dom que a nós, por terem acreditado no Senhor Jesus, quem era eu a opor-me a Deus? E este é o perigo às vezes que acontece. Há pessoas que julgam que sabem mais do que todos, que são iluminados e, portanto, opõem-se a Deus, opondo-se àqueles que Deus colocou para guiar a Igreja. O que é que nos diz que um padre, por mais santo que seja, não tem razão e que o Papa, por mais pecador que seja, é que tem razão? Porque Jesus Cristo disse. Quais são os critérios? Quais são os critérios da verdade? Na comunicação social, no nosso mundo, nas redes sociais, ouvimos muita coisa. As pessoas dizem, eu tenho a minha verdade. Mas essa não é a verdade, é a tua verdade, ou seja, é a tua versão da verdade. É a tua versão, é aquilo que tu achas, é aquilo que tu pensas, é aquilo que tu imaginas, mas não é a realidade. Porque a realidade é o que é. Criada por Deus,
no momento da criação, fundada pelo desígnio de Deus. Isto é que é a verdade. Jesus Cristo é a verdade. E, portanto, temos de procurar seguir os critérios da verdade. Agora, claro que, à medida que o tempo vai passando, os critérios afinam-se. O nosso conhecimento e a nossa história mostram-nos como podemos chegar mais facilmente à verdade. Eu lembro-me quando era pequenito, quando via a televisão, era tudo a preto e branco. E cinzento, pronto, vá lá. E para muita gente a verdade é preto e branco. E quando vem um cinzento ficam escandalizados, porque estavam à espera de encontrar ao preto ou ao branco, mas descobrem que há cinzento. Mas depois têm outra descoberta ainda para fazer. É que esse cinzento é o amarelo, é o verde, é o azul, é o vermelho, é o roxo. E portanto agora já vemos as cores. São Paulo fala nisso. Quando eu era criança, pensava como criança e agia como criança. Agora que sou adulto, penso como adulto e ajo como adulto, sou responsável. Não posso ficar eternamente à espera que alguém me diga o que tenho de fazer. Isso é fácil. Mas, e é difícil tomar decisões. É difícil tomar decisões, é difícil escolher o caminho, é difícil decidir uma coisa ou outra, porque e se eu estou enganado? Esse é o risco, de facto, da fé. O risco da fé é isto, se eu estou enganado. Mas se Jesus nos diz, este é o caminho, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quem vai ao Pai, por mim, não morrerá. Somos cristãos, acreditamos neste Cordeiro crucificado que deu a vida por nós, mas está vivo e se dá em alimento. E ao longo destes 2000 anos da história da Igreja, vamos percebendo como é que podemos ser discípulos de Jesus Cristo na atenção aos outros e na atenção a Deus. E é isto que aqui em Fátima os pastorinhos nos ensinaram. Uma atenção a Deus acima de tudo. Mas depois também perceberam que essa atenção a Deus realiza-se na atenção aos irmãos. Crer que todos vão para o céu. E se nós sabemos que todos vão para o céu pela fé em Jesus Cristo, vamos falar-lhes de Jesus Cristo e falar-lhes desta esperança. Foi isso que permitiu que este casal de centuriões romanos se convertesse. Porque perceberam que Cristo era a fonte da esperança para o mundo. E que a mensagem que Cristo traz de amor, de misericórdia, de compaixão, de facto é o único caminho da comunhão, não é das divisões, é da comunhão. E na comunhão temos de pôr aquilo que temos em comum e partir das nossas semelhanças para construir uma casa comum, para construir uma igreja comum, guiados pelos pastores, com o critério da verdade, que é Jesus Cristo, que deu a vida por nós e está vivo.